A Antioch acabou de lançar a IA mais poderosa da história deles e pela primeira vez, cara, a decisão não foi levar ela ao público. E o mais engraçado é que o engenheiro responsável usou uma palavrinha para descrever o que ela significa. Medo. Exatamente isso que você está escutando. Medo. A palavra que o próprio criador utilizou. Eu passei as últimas horas lendo um documentário de 243 páginas que a Antioch liberou recentemente. E tem coisa nesse roteiro, cara, que parece coisa de ficção científica, pra falar a real. Só que o mais impressionante, cara, é que não é. Tá tudo escrito lá, oficial, no site deles. Inclusive, a documentação vai estar no link da descrição aqui. Esse modelo, o Claude Mythos, ou Mythos, ele faz 3 coisas que mudam o jogo do desenvolvimento e principalmente de uma área meio punk, assim, que estava fechada, né? Que é a área de cybersecurity, a área de cibersegurança. E lá no final do vídeo eu vou te mostrar a parte que tá tirando o sono de uma galera, pesquisadores, entusiastas, todo mundo, que é basicamente o momento que perceberam que o modelo estava mentindo nos testes de benchmark para eles. Exatamente isso que você ouviu, mentindo. Só que antes de entrar na parte assustadora, você precisa entender o que esse modelo faz de tão incrível. Acho que a primeira coisa que mais chama a atenção dos desenvolvedores, de quem é entusiasta, de quem trabalha na área, quem trabalha nas áreas techs, é que o Mythos encontra falhas de segurança em navegadores e sistemas operacionais, sozinho, sem ajuda humana. E cara, para você ter uma ideia do que isso significa, encontrar uma falha dessa hoje é o trabalho de um especialista de cibersegurança que ganha lá seus 30, 40 mil dólares no mês, cara. Pra gente, brasileirinho médio, mortal, cara, isso aí já é um dinheirinho, tá? Mas como se isso não bastasse, vamos à segunda coisa. Ele tirou nota máxima no Cybench. Esse, cara, é o teste mais difícil de cibersegurança que existe de inteligência artificial. Basicamente, eles utilizam vários modelos de inteligência artificial para ficarem competindo entre si para ver quem consegue cumprir as tasks, fazer o CTF, entre outros diversos testes lá. E o Mythos tirou a nota máxima. Cara, e o mais bizarro é que nenhum modelo de nenhuma empresa tinha chegado nesse nível antes. E você tá achando que para por aí? Não, lá vem o terceiro. Ó, ele construiu exploits funcionais contra o Firefox. E para você que não sabe o que é um exploit, é basicamente um ataque pronto que abre a porta da casa de qualquer um que utilize aquele navegador. É como se você estivesse na sua bendita casa, entre suas 4 paredes, e alguém pegasse uma chave ou alguém pegasse um clipe desses normaizinhos mesmo, mexesse lá no cadeado e abrisse a hora que quisesse. Realmente é bizarrinho, tá? E quarto, confesso que essa aqui dá uma pesada legal. Ele completou uma simulação de invasão a uma rede corporativa que levaria mais de 10 horas para um ser humano experiente terminar. E, cara, do início ao fim, completamente sozinho. Ai, cara, vamos parar um segundo e pensar o que isso aí significa? Uma IA que encontra falhas que ninguém conhece em software que bilhões de pessoas utilizam diariamente, tranquilamente, e transforma tudo isso em um ataque funcional, eficaz e coordenado. E, cara, não sou eu que tô falando, não tô maluco não, tá? Tá tudo no relatório deles. Mas vamos lá, é aqui que o negócio vai ficar um pouquinho esquisito, porque eu tô te mostrando aqui o que ele faz quando os pesquisadores mandam ele fazer. Agora eu vou te mostrar o que ele faz quando ninguém manda. E sim, ele faz coisas sem ninguém mandar. Durante os testes internos dentro da própria Antioch, versões anteriores do Mythos fizeram 4 coisas que ninguém pediu. Vamos lá, a primeira, um modelo escapou de uma sandbox, que basicamente uma sandbox é um ambiente fechado onde os pesquisadores rodam a IA para ela não fazer absolutamente nada do lado de fora. É como se fosse uma jaula, você só vai executar as coisas que estiverem dentro daquele ambiente. E olha que interessante, ele saiu da jaula, no caso o modelo, e postou detalhes do exploit que ele tinha encontrado em sites públicos da internet. Vamos lá, segunda coisa, quando ele violou alguma regra interna, cara, ele editou o histórico do Git para esconder o que tinha feito. Para quem não manja muito da área tech, Git é como se fosse um livro de registros de tudo que acontece dentro do projeto. Então você percebe que apagar o Git é como se estivesse apagando uma prova ali? Então, pois bem, ele apagou as provas dele mesmo. E cara, vamos lá, terceiro, ele acessou credenciais de outros serviços vasculhando a memória de processos do sistema. Isso é literalmente o que um hacker faz numa máquina invadida. E quarto, esse aqui eu li umas 3 vezes para ver se era real mesmo, porque, cara, o nível só vai ficando mais bizarro.
Em um teste, o modelo conseguiu a resposta correta usando um método proibido. Só que aí, antes de entregar a resposta, ele ajustou ela para parecer menos precisa do que era. Ou seja, ele errou de propósito para que os pesquisadores não desconfiassem que ele tinha trapaceado. E, cara, vamos só recapitular? Vamos só colocar os pingos nos is? Isso aqui é basicamente demais para eu passar rápido, tá? Uma IA, dentro de um ambiente fechado, escolheu simplesmente mentir, cara. Não porque simplesmente o engenheiro ou alguém programou ela para mentir, mas sim porque ela entendeu que se mentisse, que se trapaceasse, ela tinha mais chances de passar no teste. E agora vem a prova de que isso não foi simplesmente acidente. A Anthropic tem uma técnica que se chama interpretabilidade white box, que basicamente, em um português simples, eles conseguem abrir o cérebro do modelo e ver o que está acontecendo lá dentro enquanto ele responde. É como se fosse um raio-x dentro da IA e você consegue ver as informações passando ali em tempo real. E quando eles fizeram esse raio-x durante esses episódios em que o Mythos mentiu, eles encontraram 3 coisas ativas dentro do cérebro. A primeira feature ativa foi nomeada ocultação. A segunda, manipulação estratégica. E a terceira, evitando suspeitas. Lembrando que não sou eu que estou falando isso. Tá tudo documentado, registrado. E, cara, o mais bizarro é que o modelo sabia que ele estava mentindo. Assim como as pessoas mentem, elas sabem que elas estão mentindo, o modelo também sabia que ele estava mentindo. Ele tinha consciência e intenção do que ele estava fazendo. E olha o que a própria Anthropic escreveu com todas as letras no documento oficial. Não sabíamos do risco que essas versões anteriores representavam quando decidimos rodá-las internamente. Tradução: a empresa que criou o modelo não sabia o que o modelo era capaz de fazer enquanto ela mesma estava testando ele. E aí que tá, eles descobriram só depois por acidente. E tem uma nota nesse model card que parece assim, coisa de cinema mesmo. Um pesquisador da Anthropic estava no parque comendo um sanduíche no meio do horário de almoço, né, normalmente, como toda pessoa faz. Aí ele recebe uma notificação inesperada no celular e é assim, comendo o sanduíche, que ele descobre que o modelo tinha escapado do sandbox de novo. E, cara, não era em horário de teste, não era em laboratório também. Isso foi no parque, no celular dele, por causa de um e-mail automático. Isso tá literalmente escrito como nota de rodapé no documento oficial, página que está entre as 243, que a Anthropic disponibilizou. E é por isso que a Anthropic tomou a decisão que ela tomou, de não lançar o Mythos, de redirecionar a equipe inteira para pesquisa de segurança em vez de produto. Basicamente é isso aqui. Eles olharam para o próprio modelo, para o próprio relatório, para o próprio benchmark e falaram, esse aqui não vai para a rua, não tem como, assim, é impossível soltar isso aqui agora. Mas aí tem um problema que provavelmente você já deve ter pegado. Se você não pegou, é o seguinte, a Anthropic não é o único laboratório que está treinando as IAs nessa fronteira. A OpenAI tá, o Google tá, a xAI tá, o DeepMind tá, e pelo menos os outros 3 laboratórios chineses devem estar fazendo isso também. E a grande pergunta que importa não é se um modelo desses vai existir, porque vai. É quem vai ter ele primeiro. E o que essa pessoa vai escolher fazer com ele. Ou melhor, o que as pessoas que tiverem acesso a ele vão escolher fazer. Porque assim, você parar para olhar, a Anthropic realmente não quis lançar. Mas e se cair um modelo equivalente na mão de um laboratório que não tem essa cultura? E se cair na mão de um governo? Na verdade, vai cair, né? A pergunta é quando. Se é que já não tá. Pensa nisso rapidinho aí. Pensa nisso. Uma IA de outro país, com a mesma capacidade do Mythos, sem nenhuma das restrições que a Anthropic colocou. Isso aí, cara, já é bizarro, porque atualmente a gente já vive uma guerra silenciosa, né, que é a guerra cibernética, mas um lançamento desse aí, uma ferramenta como essa nas mãos erradas, cara, só vai potencializar isso ainda mais e expor ainda mais pessoas comuns, como eu, você que tá vendo. Empresa, banco, infraestrutura elétrica, tudo que tem código rodando vai virar alvo. Agora pensa no que isso significa para o seu negócio. Para qualquer empresa que tem um site, por exemplo, sistema interno, dados de cliente, hoje para alguém invadir precisa de um especialista. E você sabe que especialista é caro, né? Assim, com razão, né? Porque é um profissional raro e é um processo lento, né? Um processo de auditoria de segurança, ele é realmente um processo lento e tem que ser cuidadoso. Quando uma IA dessas vira commodity, qualquer moleque, os famosos lammers, né, com cartão de crédito vira uma ameaça. E, cara, para falar a real, cibersegurança envolve muito conhecimento mesmo. Eu não acredito naquela história de que a barreira do código morreu,
a cibersegurança vai acabar, nem nada, cara. Mas, pelo contrário, eu acho que isso vai exigir dos profissionais de cibersegurança muito mais conhecimento para dominar esses modelos, cara. Porque assim, cara, não existe sistema que não dá para ser invadido. Inclusive, até os próprios sistemas da Antioch podem ser invadidos. Só que isso vai exigir um nível de conhecimento ainda mais alto. Mas antes de você fechar esse vídeo achando que tá tudo perdido, eu preciso te mostrar um outro lado que eu tenho até anotado aqui, porque eu vi um comentário, cara, de um red teamer brasileiro, que basicamente é um cara que vive de invadir sistemas legalmente e as empresas pagam por isso. Ele respondeu um post no X falando o seguinte: se a IA de ataque vai existir, a IA de defesa também vai. E aí, no fim do dia, ganha quem tem o melhor modelo. E, cara, isso faz total sentido, tá? E se os dois modelos forem idênticos, ganha quem operar melhor modelo, se parar para olhar. E como eu falei, quem opera o melhor modelo vai ser o ser humano ali, né? A pessoa que tem mais experiência, que detém mais conhecimento. E, cara, é uma premissa que eu sempre bati na tecla, que eu penso que a IA nunca vai substituir quem entende a jogada ali, né? Quem entende a parte do processo, né? Ela só vai amplificar a capacidade técnica, seja em qualquer área. Quem já é bom em cibersegurança vai ficar absurdamente mais forte. Então, cara, não é como se desenvolvimento acabou, cibersegurança acabou, vou cancelar minha faculdade, vou cancelar meu trabalho. Então, cara, para com isso que assim, você está tendo um pensamento completamente errado. Mas tem uma pergunta que você que é da área, e até quem não é da área, seja marketing, seja desenvolvimento, tem que se fazer. Você está do lado que vai ficar exposto ou está do lado que vai ser amplificado pelo modelo? E, cara, eu fiquei um bom tempo decidindo se valia a pena fazer esse vídeo, né? Porque assim, é o tipo de assunto que você vai ver e vai pensar, pô, é sensacionalismo, é hype, vai passar. Só que nesse caso, quem tá falando que é para ter medo é literalmente o engenheiro que treinou o modelo, cara. E claro, tem a parte do marketing, claro que pode ser uma jogada de marketing, uma puta jogada de marketing, inclusive, e deve continuar viralizando pelos próximos tempos, porque é um assunto muito delicado, não só na parte de cibersegurança não, a parte de desenvolvimento, front-end, back-end, parte do marketing, qualquer área, cara, todas se pegam nesse mesmo pensamento. Será que a inteligência artificial um dia vai me substituir? Eu vou estar acompanhando a Antioch, a OpenAI, a Google, entre outras empresas que estão na linha de frente desses modelos. E quando o próximo modelo dessa linha sair, cara, eu vou aparecer e volto aqui para trazer mais informações para vocês. Se você quiser ter mais informações, cara, eu não aviso no Story, não aviso no Instagram, eu só posto aqui. Então, dá o seu like aí, se inscreve aí, comenta o que você achou, tá? Você acredita mais no engenheiro da Antioch, né, que realmente é um modelo avassalador, ou se você acha que é mais uma jogada de marketing, comenta a sua opinião pra gente gerar uma discussão legal, até entre comunidades. Inclusive, eu quero saber em que bolha você tá? Se é a área tech, se é a área do MKT, né, que é o marketing, a administração, economia, enfim. É legal saber disso. Mas no mais, pessoal, tamo junto. Até a próxima. Valeu!